A paz do Senhor, queridos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Ministério Profético Arraí. Estamos domingo da família em busca do Espírito Santo e Santa Ceia. Hoje é o dia de nós sentarmos à mesa do Senhor e agradecer, porque o nosso Mestre, um dia ele morreu por nós, um dia ele decidiu sair do seu trono de glória e vir a essa terra, entregar a sua vida preciosa, entregar a sua vida pura, limpa, santa, para que hoje nós possamos ter a oportunidade de sentar à mesa com ele e trazer à memória esse dia tão especial. Estamos na série Curados, estamos com o tema que é Mantendo a Fé em Meio ao Caos. Estamos falando acerca de João Batista, estamos ministrando um texto, uma palavra, melhor dizendo, com um tema sobre a fé, sobre nós não deixarmos que as situações difíceis possam querer roubar a nossa convicção em Deus. Vamos falar, semana passada, melhor dizendo, falamos sobre João Batista e enfatizamos a história de Zacarias, que era o seu pai, e agora nós vamos dar continuidade nesse texto. Zacarias e Isabel, eles viviam um caos no sentido paternal, no sentido de pai e de mãe, porque os dois já eram avançados em idades e não tinham filho. Isabel era estéril. E com certeza aquela mulher tinha tristeza na sua alma, porque o sonho de toda mulher é ter um filho, uma filha. O sonho de toda família, principalmente na tradição judaica, a honra para o povo judeu era o quê? Que esse povo multiplicasse a família com o maior número de pessoas. Era a família que era mais honrada, era a família mais bem vista naquela época. Então imagine o caos, imagine a vergonha daquele casal que não tinha filhos, a mulher era estéril, mas então chega o momento que Zacarias, ele era um dos sacerdotes que estava na escala de turno, de uma escala de 24 sacerdotes que ficavam ali, e havia um sorteio na tradição judaica, sorteado por sorte, que aquele que era sorteado, ele ia lá e entrava dentro para manter o altar do incenso aceso, porque a Bíblia fala em Levítico que o fogo queimará continuamente no altar e não se apagará. Então isso era o que tinha que acontecer desde o tabernáculo até o templo. O altar do incenso não podia parar de estar aceso, de a fumaça Shekinah de Deus subir até o trono do Senhor. E Zacarias, então, mesmo velho, avançado em idade, como foi ministrado a semana passada, ele continuou no ofício, ele continuou servindo ao Senhor, mesmo não sendo escolhido, mesmo estando na fila de sacerdote e nunca ter servido ao Senhor ali. Mas houve um momento, então, que chegou a sua vez. Então nós já entendemos que, independente do tempo que estamos esperando, independente do tempo que estamos na casa do Senhor, que estamos no ofício, que estamos buscando a Deus, e parece que o nosso momento de servir a Deus e ser honrado não chegue, no momento certo vai chegar esse momento e seremos usados na presença de Deus, como foi ministrado a semana passada. Nós vemos então que quando ele entra ali dentro do tabernáculo, ele vai oferecer incenso ao Senhor, aparece um anjo, Gabriel, e fala ali com Zacarias. Zacarias fica impactado com a glória de Deus, porque o anjo fala para Zacarias que ele, melhor dizendo, a esposa dele haveria de ter um filho. E esse filho seria forte, seria aquele que iria apresentar o Salvador, Jesus Cristo. Só que ele desacredita. Ele era muito de idade, a esposa também. Então, pelo o lado humano, ele não acreditou. Ele ficou com medo. Ele ficou com dúvida. E devido à sua dúvida, o que acontece? Devido à dúvida dele, ele fica mudo. Ele não consegue falar mais. O tempo que ele ficou lá dentro, o povo que estava lá fora fica admirado, porque ele ficou muito tempo dentro do templo ali, o anjo falando com ele, ele envolvido naquela glória, ele envolvido naquele poder de Deus. Então, queridos, nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que nos envolve, que o nosso Deus é o Deus que nos toma, que o nosso Deus é o Deus que nos enche. Mas agora, como já dei essa introdução, eu quero ler o versículo 21, que nós vamos dar continuidade no texto que começamos a semana passada. Vou pedir para a diaconisa Michele, por gentileza,
ler para nós o 21. Nós vamos dar continuidade. Lucas 1, 21. Lucas 1, 21. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 21. Vamos dar continuidade nesse estudo expositivo, que nós estamos expondo as escrituras versículo por versículo, e esse estudo biográfico, porque estamos falando acerca da biografia de João Batista, enfatizando agora o nascimento dele, falando mais propriamente dito do seu pai, antes mesmo do nascimento de João ainda. Pode ler? Por gentileza, Econiza. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Queridos, nós vemos aqui então que o que acontece? O povo estava lá fora esperando Zacarias, porque Zacarias é aquele que estava dentro do templo oferecendo incenso, e quando ele oferecia incenso ali, o que acontecia? Depois de oferecer incenso, ele adentrava no santo do santo ali, oferecia ali o sacrifício agradável ao Senhor, e depois ele saía para fora. Quando ele saía para fora, então, era o momento que o povo recebia a bênção sacerdotal do sacerdote, para que pudesse receber a bênção de mais um ano de paz, de mais um ano de prosperidade. Mas o engraçado, como a diaconisa leu aqui, que o povo estava esperando e maravilhava-se de tanto tempo de demora dele dentro do templo. Então, ou seja, as pessoas vão começar a se maravilhar conosco quando as pessoas entenderem que nós temos o prazer de ficar bastante tempo no templo, ou seja, bastante tempo na casa do Senhor. A Bíblia fala que nós não devemos nos apressar quando nós saímos da casa de Deus, não devemos nos apressar, melhor dizendo, quando nós estivermos na casa de Deus. Então o povo se maravilhou, porque falou: nossa, que Zacarias ficou tanto tempo dentro do templo, ele deve ter tido uma experiência sobrenatural ali com Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que o povo não murmurou. Sabe o que é interessante? Que o povo não reclamou. Esse povo, imagine nos dias de hoje, quando a pessoa vai para a igreja, se o culto demorar um pouco, a pessoa fala: mas esse culto não acaba mais, não é possível, olha o horário que é, mesmo que esteja o mover de Deus, muitas das vezes as pessoas não compreendem. Agora esse povo estava esperando Zacarias sair de dentro do templo para ser abençoado, mas o que aconteceu com eles? Eles se maravilharam. Olha que poderoso no 21. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava-se no templo. Olha que interessante. Só na Bíblia nós encontramos coisa dessa e o povo se maravilhando porque estava demorando. Hoje em dia, se você tem um compromisso na igreja ou no trabalho, ou você vai pagar uma conta numa loja, começar a demorar muito, o povo fica desesperado. É semana mesmo, semana de pagamento, onde eu trabalho na loja 100 ali, a loja dia de semana abre 9h30, o povo já estava batendo na porta que abrisse logo. O povo não tem paciência. Muitas das vezes também é assim, na casa do Senhor, na igreja, se o culto demora um pouco, as pessoas já ficam impacientes, mas aqui não, o povo se maravilhou. Por quê? Porque Zacarias passou tempo com Deus. Porque Zacarias passou tempo dentro do templo de Deus. Porque Zacarias passou tempo buscando. Sabe como as pessoas vão se maravilhar conosco? Quando as pessoas olhar para nós e falar: nossa, aquele rapaz, aquela mulher, aquela moça, aquele casal, aquele homem, aquele pastor, aquela pastora, aquele diácono, ele tem o prazer de passar tempo com Deus. Ele entra na presença de Deus e ora 1 hora, 2 horas. Ele acorda de manhã no domingo, podia ficar dormindo até mais tarde, mas ele vai para a casa do Senhor. Ele tem prazer de passar tempo com Deus. E as pessoas vão olhar e vão falar assim: um dia eu quero ser assim também. O povo se maravilhou porque olhou para João e viu que João passou tempo com Deus, passou tempo dentro do templo. Hoje em dia, queridos, as pessoas não querem passar tempo com Deus, não querem passar tempo dentro do templo. Hoje elas querem estar na live. Tem culto presencial, mas a pessoa fala: não, é a pandemia, então eu vou assistir pela live. Mas quando chega na live, a pessoa não está na live. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias de outro ministério,
falou que o pastor da igreja dele parou com as lives, porque 50 membros não vinha. Ah, não, vou assistir na live. Quando eu olhava lá na live, tinha 4. Cadê os outros 46? E ele falou, irmão, pastor, estamos numa situação que a igreja está amortecida. A igreja, era o momento que a igreja precisaria mais buscar a Deus, porque nós sabemos que essa pandemia, queridos, é uma manipulação mundial, é uma prévia do espírito do anticristo, testando o mundo, testando a massa, testando a igreja, para ver como elas se comportam, usando uma máscara, ou seja, usando algo que seja de obrigação para elas. Nós temos que entender então, queridos, que o inimigo, nos últimos dias, o que ele quer é que nós não nos maravilhamos quando estamos na casa do Senhor. Ele vai usar de circunstância para tirar nossa concentração. Ele vai usar de circunstância para querer roubar a nossa fé. Então o que nós temos que fazer? Focar, perseverar. Vem o cansaço, vem o sono, vem a preguiça, vem o medo, vem a ira. Não, mas vou estar dentro do templo. Eu vou estar na casa do Senhor. As pessoas vão se admirar comigo, porque faz muito tempo que eles me veem, mas eles me veem dentro da casa do Senhor. Você vai encontrar com a pessoa na rua e a pessoa vai falar, e aí, você é crente ainda? Você ainda está na igreja? Porque hoje em dia, infelizmente, né? Às vezes você conhece o irmão hoje ele é crente. Quando chega amanhã ele já não é mais. E você vai olhar para ele e vai falar assim, eu continuo firme na presença do Senhor. Independente do lugar que eu esteja, se tem 100, 200, 300, ou se no lugar que eu esteja tenha 5, 4, 3, 2. Mas o meu propósito maior é com Cristo. Eu estou na presença dele. E através da minha vida as pessoas vão se maravilhar, porque vão olhar para mim e vão falar, ele tem prazer de estar no templo, ele tem prazer de cumprir a palavra de Deus, ele tem prazer de estar casado, cuidando da sua família, dos teus filhos, porque ele obedece a palavra de Deus. Ele tem prazer. As pessoas vão se maravilhar através da nossa vida e vão ver, eles têm prazer de estar no templo. Aleluia. No 22 vai falar assim, e saindo ele, não lhe podia falar então. Entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Meu Deus, é muito forte, eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui na Calabaia. Queridos, agora o foco aqui não está sendo nem Zacarias, está sendo o povo. Quando Zacarias sai e não consegue falar com o povo, assim eu imagino que Zacarias estava tomado pela glória de Deus, e ele começa a acenar para o povo, ele começa a tentar explicar para o povo, porque ele não conseguia falar, e o povo logo entende que ele tinha tido uma visão no templo. Olha que povo espiritual, olha que povo faminto da presença de Deus, olha que povo sedento de Deus. Olha que povo, um abraço para Lucas, Maísa e José Barbosa. Nayara. Hã? Nayara. Nayara, perdão. Queridos, o povo estava lá fora e quando João sai, ele já olha e fala, não, João teve uma visão. João teve uma visão dentro do templo, olha o jeito que ele está saindo. Ele está saindo diferente. Ele está saindo dando acenos. Um abraço para Viviane e Marcelo, em nome de Jesus. João está saindo diferente de dentro do templo. João está saindo e acenando para nós. João não está falando, João está mudo. Sabe o que Deus quer fazer conosco, queridos? Que as pessoas olhem para nós e falem, ele mudou. Ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus. O Espírito Santo tocou a presença, o Espírito Santo tocou a vida dele com a sua presença. Sabe por quê? Ele não fala mais como ele falava antes. Um abraço para a Luísa Souza. Ele não fala mais como falava antes, ele está mudo. Sabe por quê? Um abraço para a Neiva Silva também. Sabe por que ele está mudo? Porque ele está mudo para as coisas do mundo. Zacarias aqui representa nós. Quando entramos no templo, somos impactados pela glória de Deus e saímos e a pessoa vai olhar para nós. Mas você não fala muito mais, rapaz. Você gostava de falar um palavrão conosco, você gostava de falar uma besteira conosco, você gostava de estar na roda dos escarnecedores conosco, mas agora você está mudo, agora você não fala mais. E nós vamos responder para aquelas pessoas, sabe por quê? Porque eu entrei dentro do templo, orei calamaia.
Porque quando eu entrei dentro do templo, eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Quando eu entrei dentro do templo, Ele me tocou e me trouxe de volta o primeiro amor. Quando eu entrei dentro do templo, Ele queimou os meus lábios, como Ele fez ali com Isaías, que veio com Atenaz e queimou a sua boca, porque ele dizia: ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que um anjo pegou um Atenaz, um alicate, pegou uma brasa do altar, veio e queimou a boca de Isaías, porque Isaías, como ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, automaticamente ele tinha um lábio impuro, mas ele foi queimado, assim como também, queridos, Zacarias. Ele estava incrédulo à promessa de Deus, então Deus queimou a boca dele para ele não estragar os planos de Deus. Aleluia. Muitas das vezes, um abraço para o Fábio Costa, muitas das vezes Deus vai nos fazermos nos calar em algumas áreas das nossas vidas para que nós não venhamos estragar, atrapalhar os projetos, os planos do Senhor para com a nossa vida. O povo se impactou. O povo entendeu que João tinha tido uma visão dentro do templo. O povo olhou para João e viu que ele estava tendo uma experiência espiritual da parte de Deus. Que ele teve uma experiência sobrenatural de Deus. E João começou a falar como? João mudou a sua maneira de falar. Agora ele não falava mais com a boca, ele falava com acenos. Muitas pessoas querem resolver os seus problemas gritando, esmurrando, arrumando confusão, mas agora João, ele falava com as pessoas através de aceno. Sabe o que o Senhor quer dizer? Que o modo de nós falarmos para convencer as pessoas não vai ser com gritos, não vai ser com berros, mas vai ser com acenos. Sabe que aceno? Acenar para os céus e falar: Senhor, entra com providência. Senhor, entra na minha causa. Senhor, que não venha ser eu que venha convencer, mas o Senhor que venha convencer. Vai, Senhor, na minha frente. Comece a acenar mais. Sabe como eu aceno, querido? Quando eu entro na presença de Deus e me prostro, levantando as minhas mãos, dobrando os meus joelhos e falando: Senhor, faz o teu querer, Pai. Faz o teu querer. Quando alguém está perdido numa ilha, o que eles fazem? Está passando um avião, eles acenam. O que eles fazem? Se o avião não vê, eles pegam ali, arrumam alguma estratégia, com pedra, com pano, com fumaça, para escrever um SOS dizendo socorro. Começa a acenar mais para Deus. A Bíblia fala: de onde veio, Orecalabai, olha aí, ó. De onde veio o meu socorro? Se eu estiver sozinho na ilha das lutas, se eu estiver sozinho na ilha das guerras, se eu estiver sozinho na ilha das frustrações, qual é o SOS que eu vou fazer? Eu vou fazer o SOS dizendo para Deus: Senhor, Tu és o meu socorro, socorre-me, Pai. Tu és o meu socorro, vem com a Tua presença sobre a minha vida. O Senhor é o nosso socorro. Acene para Ele, porque quando nós começarmos a acenar mais para Ele do que acenar para os homens, as pessoas vão ver que nós temos uma visão, que nós somos impactados, que nós temos uma visão do reino, que a nossa forma de enxergar é diferente. E falava por acenos, e ficou mudo. No 23 fala: recebeu o que? Terminando os dias de ministério, voltou para a sua casa. Queridos, o nosso ministério, ele não pode fazer que nós venhamos perder a nossa casa. João, ele tinha um ministério, mas quando terminou o ofício dele, os dias que ele estava servindo ali no altar, os dias que ele estava servindo lá no templo, ele voltou para onde? Ele voltou para a casa dele. Então isso mostra que ministério e casa são totalmente ligados. O ministério não pode ser maior que a minha casa. A minha casa tem que ser a base do ministério. Hoje em dia, tem pessoas que se dão no ministério, mas perdem a casa. A base da sociedade, a base da igreja é a casa. Sem casa, não há ministério. E ministério próspero é ministério que permite que a igreja venha guardar a sua casa. Depois que ele terminou o ofício dele, ele foi para onde? Voltou para a sua casa. Terminando os dias
Então isso mostra também que aquilo que Deus coloca na nossa mão no ministério para fazer, nós não podemos temer. Terminando os dias do ministério, ele cumpriu o chamado dele. Como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso chamado naquilo que Deus colocou para nós. Qual é o seu chamado? É louvar? É pregar? É ministrar algo na igreja? É socorrer um aflito? O Espírito Santo vai testificar e vai instruir nós qual é o nosso chamado. Tem pessoas que o chamado dela é ouvir alguém desesperado. Quantos vídeos que nós não vemos, pessoas querendo dar cabo da sua vida. Pular de uma ponte e vai alguém lá. Que tem o chamado do socorro. Ontem mesmo eu vi um vídeo desse lindo. E o rapaz foi lá e abraçou aquele rapaz. E começou a falar do amor de Cristo para aquele rapaz que estava querendo acabar com a sua vida. E aquele rapaz começou a chorar e ele abraçou aquele rapaz. O chamado do socorro. Qual é o nosso chamado, querido? Mantendo a fé em meio ao caos. É o tema da mensagem, parte 5. Cabe saber que o Senhor está falando para nós em meio aos caos da nossa vida, os caos da nossa alma, os caos da nossa história, os caos da tristeza, da angústia que vem contra a nossa vida, que nós não devemos perder a fé, que nós devemos continuar no ministério, porque o nosso maior ministério, querido, primeiramente é a nossa casa, é a nossa família. Mas, depois disso, querido, é a igreja. Nós temos que ser a igreja, nós temos que ser o corpo, nós temos que nos manter na fé de Cristo. Tudo que o inimigo quer é roubar a nossa fé. Zacarias, ele teve uma experiência sobrenatural e ele voltou para casa. A experiência que vem da parte de Deus, que é sobrenatural, essa experiência tem que nos levar para Deus. Pessoas falam que teve experiência sobrenatural com Deus e larga a família. Que experiência é essa? É uma experiência enganosa, querido. Porque a experiência espiritual, sobrenatural de Deus, ela vai nos levar sempre para casa, sempre para a família, sempre para junto do Senhor, aleluia. E depois, queridos, fala no 24, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Orei, calabaias. Tira a unção do Espírito Santo aqui hoje, querida. A Bíblia está dizendo: depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ocultou. Quando Deus fala, querido, Ele cumpre. Quando Deus fala, querido, a palavra dele não volta vazia. Zacarias vai até o templo, oferece altar, oferece incenso no altar. O anjo fala, Gabriel fala com ele. Ele mesmo incrédulo, mesmo com dúvida, mesmo com medo, Deus fala: não, deixa ele mudo, senão ele vai atrapalhar os planos. Ele fica mudo. Sai do templo, volta para casa. E quando ele volta para casa, depois daqueles dias que ele ficou no templo, que ele voltou para casa, o que acontece? Isabel, sua mulher, concebeu. Ou seja, engravidou. Deus está dizendo agora que Ele está abrindo a sua madre. Deus está dizendo agora que Ele está tocando no seu ventre espiritual e está gerando o que você tanto deseja. Qual é o opróbrio que eu e você estamos passando? Ela fala que ela se ocultou por 5 meses. E por que ela se ocultou por 5 meses, querido? Com certeza, né? Porque alguém podia olhar para ela e dizer: Isabel, nessa idade, com essa barriga aí, ela deve estar com verme. Qual é que é o nome daquela doença que a mulher tem? Às vezes fica barriguda e parece que é gravidez, mas não é. Eu esqueci o nome, mioma, né? Você deve estar com mioma.
Essa daí deve estar com problema de enfermidade, então ela ocultou por 5 meses, temendo que as pessoas iam falar. Mas as pessoas podiam falar que era doença, que era mioma, mas para ela era promessa, sabe? O que o Senhor está dizendo para mim e para você, que as pessoas vão falar, isso daí, para ele é um sonhador, isso aí para ela é impossível, isso daí não vai acontecer, isso daí não vai adiantar, isso daí não vai frutificar, mas não importa o que as pessoas dizem acerca de nós, importa o que o Senhor diz acerca de nós. Se as pessoas falam que é doença, se as pessoas falam que é problema, Deus fala para mim e fala para você, é promessa, é milagre, é resposta, é solução da parte de Deus para com a nossa vida. Ocultou por 5 meses, mas ela agradece no 25 e fala, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim. Nosso Deus é o Deus que atenta para nós. Nosso Deus é o Deus que está olhando para nós. Quantas das vezes parece que nós estamos esquecidos? Quantas das vezes parece que as pessoas não estão nos vendo? Tantas das vezes parece que nós estamos isolados, jogados a um canto, jogados ali à esquerda, ninguém acreditando em nós. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele está se atentando em nosso favor. Ele está se atentando em prol da nossa vida, queridos. Ela diz, assim fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o opróbrio entre os homens. Qual é o opróbrio que as pessoas estão falando de nós? Que nós não somos ninguém, que nós não vamos vencer, que essa prosperidade não é para nós, que essa vitória não é para nós. Um abraço para o Cícero Silva, um abraço também para Simone, missionária Simone, em nome de Jesus. Qual é o opróbrio que você está passando? É um vício, de repente, que está na sua vida? É uma tristeza, é uma angústia, que não quer sair da tua alma, e o inimigo está dizendo até mesmo na sua mente, você não vai conseguir, você nunca vai sair dessa situação. Mas Isabel saiu. Isabel estava no opróbrio da esterilidade. Ela estava no opróbrio de ser uma mulher judia e não ter um filho. Uma das maiores vergonhas de uma mulher no Velho Testamento, no Novo Testamento. De uma judia. Mas o Senhor mudou o opróbrio dela. E a Bíblia fala, em vez de vergonha, tereis dupla honra. Em vez de vergonha, tereis dupla honra. Qual é a vergonha que você tem passado hoje? É a vergonha com o filho? Com a filha? Com o esposo? Com a esposa? Com o sobrinho? Com o tio? Com o avô? Vive nas drogas, isso para você é um opróbrio. Um abraço para Vanilda Perim. É um opróbrio. Isso te entristece, isso te decepciona. Parece que acontece com todos a promessa, parece que todos têm uma família abençoada, parece que todos conseguem ter os seus projetos concluídos e o seu não acontece. Imagine, querida Isabel, ela vê ali muitas das vezes uma mulher pagã, frutificando, engravidando, tendo a criança, e ela ali sem vida. Era um caos para a mulher judia isso, mantendo a fé em meio ao caos, mas ela manteve a fé firme. Ela podia ter dito para o seu marido Zacarias, larga a mão disso, larga a mão de ceder a Deus. Que adianta você, toda vez você ir lá no templo, ficar na escada do sacerdote para servir perante o templo, e eu aqui, já de idade, não tenho uma criança, não, mas ela perseverou, e o Senhor mudou o próprio dela. Quando eu e você nós perseverarmos, Deus vai mudar o nosso próprio. Persevere em orar pelo seu filho, persevere em orar pela sua esposa, persevere em orar pelo seu esposo, pela sua filha, continue orando pelo seu avô, pelo seu pai, para aquele ente querido seu que não conhece Jesus, que muitas vezes te dá trabalho, que muitas das vezes faz você passar vergonha, faz eu passar vergonha. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Isabel foi exaltada pelo Senhor. Sabe o que ela fez? Ela ocultou por 5 meses. Sabe por quê? Porque ela queria ter certeza. Quando mostrasse para a sociedade tinha que ver que aquilo era um milagre, para ninguém ter dúvida. Sabe por que Deus permite, muitas das vezes nós vamos ficar ocultados? Tempo de ocultamento é tempo de preparo. Tempo que nós ficamos ocultados aos olhos
dos homens, é Deus nos preparando para entrarmos em evidência no tempo da promessa. Olha aí, essa veio do céu agora. O ministério profético Raí está ocultado. Estamos com poucos discípulos aqui ainda, mas por esses dias, se eu não falo agora, acho que foi hoje, o Espírito Santo falou no meu espírito: filho, fica tranquilo, é tempo de ocultar, é tempo de esperar, é tempo de preparo. Enquanto não cresce, eu te preparo. Enquanto as coisas acontecem, eu trago você para debaixo das minhas asas, te cuido, te curo e te capacito para quando as coisas começarem a acontecer. Por isso, querido, enquanto o milagre acontece, enquanto o sobrenatural de Deus não acontece, não tema, não murmure, não reclame. Apenas permaneça firmado no altar, no trono de glória, servindo ao Senhor de frente ao altar. Zacarias, ele não saiu do ofício, ele continuou servindo a Deus na fila dos sacerdotes no altar. Um abraço para o Sérgio Fagundes, presbítero Sérgio Fagundes, nosso querido presbítero Ted, melhor dizendo. Obrigado, diaconisa, em nome de Jesus. Quanto tempo de live, pastora? Queridos, 30. Nós vamos estar parando por aqui. E a semana que vem nós vamos dar continuidade. Esteja conosco na quinta do ensino profético. Nós vamos para a parte 6 desse estudo. Então nós terminamos aqui, queridos, no 25, quando fala: assim me fez o Senhor. Aleluia! Assim nos fez o Senhor, como o Senhor fez com Isabel, fará conosco. Nos dias em que atentou para mim, ele olhou para nós, para destruir os opróbrios entre os homens. O Senhor está destruindo hoje todo opróbrio contra mim e contra a sua vida. Todo opróbrio de calúnia, todo opróbrio de não acreditar em nós, todo opróbrio de nós mesmos. Muitas das vezes não acreditamos em nós mesmos e achamos que não somos bons o suficiente para servir no ministério, para estarmos na casa do Senhor. Mas o Senhor está dizendo hoje: ei, eu estou destruindo o opróbrio, eu estou quebrando as cadeias, eu estou destronando os grilhões, eu estou entrando com providência na sua alma, na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua prosperidade. Eu estou abrindo as portas, eu estou trazendo um tempo de cura, um tempo de vida, um tempo de renovo, um tempo de paz. Nós vamos orar. Creia que, como o Senhor disse para Isabel, o Senhor prometeu para Zacarias, e o Senhor confirmou em Isabel. Deus trabalha com unidade, casamento em concordância. Deus fala com Zacarias e confirma no ventre, na vida de Isabel. Que esta unção de concordância possa estar no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Querido e amado Pai, nós louvamos o Teu nome por esta palavra. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é aquele que muda, que destrói o nosso opróbrio, meu Pai. Senhor, Zacarias e Isabel eram humilhados porque já eram avançados de idades, meu Pai, não tinham filhos, não tinham descendentes, meu Deus. Mas tudo mudou quando entrou no templo, Pai. Mas tudo mudou, Senhor, quando ele ofereceu incenso. Oh, Senhor, ajuda-nos a continuar a oferecer incenso, Pai. Ajuda-nos a continuar a oferecer adoração, clamando, orando, buscando a Tua presença. Ajuda-nos a continuar oferecendo incenso, Senhor. Senhor, visita esse homem, visita essa mulher, esse filho, essa filha, esse casal, esse pai, essa mãe, que se encontra em meio à tristeza, à angústia, à frieza, à decepção, à dificuldade familiar, conjugal, material, profissional, espiritual, meu Pai. Uma enfermidade alojada, Senhor, no corpo, no pâncreas, no ombro, no joelho, uma tendinite, bursite, gastrite, uma úlcera. Ah, Senhor, um ventre, Senhor, que ainda não tomou vida para, Senhor, uma gravidez, como foi ministrado aqui. Nós declaramos vida, cura no ventre, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos saúde no corpo, em nome de Jesus Cristo. Que toda bursite, que toda úlcera, que todo câncer, toda AIDS, todo Covid-19, toda doença do inferno alojada no corpo desse homem, dessa mulher, sai, cai por terra, bate retirada, sai em nome de Jesus Cristo. No lugar, Senhor, nós ministramos cura.
nós ministramos saúde, prosperidade, paz, felicidade, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida nesse domingo, que venham ter um domingo de paz, de felicidade, de unção, de cura, de alegria, de renovo, para louvor e para a glória do Teu nome. Nós tomamos posse, porque nós cremos que hoje o Senhor destruiu todos os opróbrios contra a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Levantamos as nossas mãos para os céus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Nós declaramos amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, querido. Toma posse dessa vitória. O Senhor é aquele que destruiu os nossos opróbrios. Você vai ficar mudo para que você não estrague os planos do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus abençoe. Ótimo domingo. Fica na paz de Yahvé.